Opa, 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 senhores! Vamos ver quem vai entrar aqui, quem vai conseguir assistir essa aula. Vamos lá, organizando aqui. Senhorita Jordana tá aí, doutor Vinícius, Mário. Raíssa acabou de sair correndo aí do simulado. Lucas, Luciano, João, a Ju Coutinho, a Ana, Fernanda, Ana Gabriele, olha só. Então vamos lá, doutor Luciano não perde uma também. Não. Vamos lá. Precisão faz o sapo pular, né, professor? Hã? A precisão faz o sapo pular. Neguinho tem que É, estudar. tem mesmo. Então vamos lá. Professor, boa tarde. Boa tarde, do senhor Banca 25 do Sejusc. O senhor colocou aqui nessa mensagem, aqui a audiência segue a grade das novas audiências online e ao vivo. Audiência não, aula. Aulas Isso, online e ao vivo. isso. Ah, e aí? Porque amanhã nós temos aula normal, né? Isso. Amanhã nós temos aula normal. E esse ao vivo aqui? Quer dizer, Aqui eu vou dar outra aula. Você quer acompanhar, não quer? sim. Então é só acompanhar com nós, vai. Amanhã nós temos aula normal. Eu estou confundindo aqui com a presencial. Né? Eu Não. colocou ao vivo, online e ao vivo. Aulas extras. Quem que é o da banca do Sejusc aí? Eu, Raimundo, é porque eu não alterei aqui. Oi? É eu, Raimundo, porque eu não alterei. Raimundo. A gente tem as aulas presenciais e agora tem essas aulas online que eu vou dar, são extras. Resolvi fazer isso daqui para vocês, por vocês. Vai ajudar. Ótimo. Vamos lá, senhores. Vamos lá, em pleno domingão, à tarde. Aí está presente, olha só. Talvez a primeira aula que eu estou te vendo presente aqui, Raíssa, né? Eu No assisti, online. eu assisti a algumas contestação só. Aqui está preparada para boas notícias? Nossa. Então vamos lá. Vamos lá, senhores. Algumas coisinhas para eu falar com vocês aqui, tá? Primeiro, um recado. Então, só esclarecendo aí junto com o Raimundo, acho que todo mundo já tinha mais ou menos essa ideia, né? Nós temos a grade normal, nós temos a grade regular das aulas presenciais. Quem for do curso online, que essa aula também é transmitida para a turma online, essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada na plataforma também para vocês. Para o curso presencial, eu faço a atualização daquele documento e encaminho para vocês, tá? Eu vou só alterar para colocar quais peças nós vamos fazer em cada aula e um pedido que a TI pediu muito para eu falar com vocês isso. E eu vou pedir muito a atenção de vocês para o que eu vou falar agora. Quando a gente abre aquele arquivo para acompanhamento das aulas, existem duas colunas. Uma coluna para acompanhamento ao vivo e uma coluna para revisão da aula. Então, a primeira coluna é para acompanhamento ao vivo. Eu vou até compartilhar ela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Já peguei aqui. Vou até compartilhar com vocês para que vocês entendam um ponto, porque o pessoal da TI pegou no meu pé para eu explicar isso aqui um pouquinho melhor para vocês. Então, vamos lá. Essa daqui é a grade que vocês têm, tá? Encaminhei lá para vocês. Nessa grade aqui, então, tem o dia que teve a aula aqui, então os dias que estão agendados as aulas, os dias da semana para você se localizar, os horários. Pô, Oreste, tá marcando às 6 da tarde, às 9 da manhã, às 10 da manhã,
às 2 da tarde, não sei o quê. Porra, que zona é essa? É o horário que eu tenho para passar essa aula para você. Agradeça que eu tenho esse horário. Então, pronto. Não vai. Ah, mas eu não consigo acompanhar. Vai ficar salvo aqui. Tá? Então, vem com. Ah, que dizer quê? Né? Não era, nem precisava. Estou fazendo isso porque vocês são muito queridos para mim. Eu quero que todos vocês passem nessa porra. E aí, você tem aqui, eu vou deixar o tema depois aqui agendado, certinho. E aqui você tem link da aula ao vivo. Então, você está vendo, link da aula ao vivo. Você vai acompanhar a aula ao vivo, é esse primeiro link. A aula ao vivo, por exemplo, hoje, que é do dia 26/1, domingo, às 18 horas, aula 8 e tal, esse é o link que você clicou para acompanhar. Vai estar nesse link aqui. Passou hoje, não clica mais nesse link. O link para você ver a gravação é onde está uma aba escrito link da gravação. Então, é o link da frente. Por quê? Porque toda vez que alguém clica nesses links das aulas que já foram, a gravação retorna lá na TI. Já vou até fazer o seguinte. Ligado. Eu vou excluir os links das aulas anteriores aqui para acesso direto. Então, você só vai ter acesso aos links das aulas futuras. Passou a aula, não adianta clicar no link. Terminou a aula, 6 da tarde, hoje, por exemplo, 8 horas da noite a gente vai terminar a aula, antes das 8. Não adianta clicar no link que você não vai encontrar. Essa aula só surge amanhã, quando vai vir o link de gravação. E eu vou disponibilizar aqui para vocês, beleza? Então, você só consegue ter acesso a esse link ao vivo se você acompanhar a aula do link ao vivo. Se não estiver acompanhando a aula do link ao vivo, você vai clicar no link de gravação. Então, aqui eu já resolvi metade dos meus problemas, que eu vou excluir isso aqui, aí depois vou salvar lá no grupo de vocês, e aí eu coloco isso daqui. Pronto. Resolvi mesmo. Aí eu fico tomando menos expor do pessoal da TI. Certo, senhores? Então vamos lá, parar de compartilhar isso aqui. Boa tarde aí para todo mundo que mandou no chat. Então, depois vou deixar meu Pix aqui, superchat de R$20, respondendo aí uma pergunta de superchat a R$5 também. Caso queira fazer propaganda própria, é só fazer um superchat de R$20. Vou deixar aqui também, basta clicar no QR Code aí na telinha. Brincadeira, tem que falar que é brincadeira, senão vocês podem pôr aí, porque tem gente que vai falar assim, ai, o Lourenço estava vendendo coisa no online. Caralho. Vamos lá. Resolver peça 25 com vocês, correto? Então vamos lá. Peguei uma peça 25 justamente para a gente falar de um ponto e um tema extremamente relevante que muita gente acaba tendo dúvida, que é o cerceamento de defesa. Então, vou aumentar aqui o meu zoom para ficar melhor. E aí a gente fala do cerceamento de defesa, né? Essa peça, ela não tem uma reintegração em si. Então, eu vou fazer também, depois, em uma dessas próximas aulas, um outro recurso de reintegração, onde nós vamos trabalhar a ideia daquele efeito suspensivo. E aí eu faço isso com vocês também para mostrar como que é feito. Uma tese, só uma tese, beleza? Então, vamos lá, compartilhando aqui com vocês, peça da Débora. Peça da Débora. Eu lembro que essa peça nós chegamos a resolver em sala de aula, alguns pontos, nós chegamos a conversar sobre alguns temas aqui, mas eu quero escrever essa peça com vocês, porque várias foram as dúvidas sobre esses temas, beleza? Vamos lá passar uma resolução de peça tal qual você teria na prova. Na prova, para fazer qualquer peça, você vai utilizar 3 passos, né? Você vai adotar 3 passos. Primeiro passo,
Foi. Ai, ele queria ficar andando. Né? Primeiro passo. Então, identificação. Eu vou identificar qual que é a peça. Para eu identificar, importa qual que é a tese, o que, que é isso, que é aquilo? Não. Para identificação, basta você saber momento processual. Pegue o momento processual. Então, eu só vou me atentar aos andamentos que o processo teve. Aí eu descubro qual que é a peça. Dois, vou colocar a estrutura dessa peça. Sem a estrutura da peça, eu vou pegar as informações agora e trabalhar, verificar quais são as minhas teses e o que, que eu vou abordar, beleza? Então, primeiro ponto, muito tranquilo, vamos identificar essa peça. Peça 25. Débora Pimenta trabalhou como auxiliar de coveiro na sociedade empresária Morada Eterna Limitada, de 30 de 3 de 2018 a 7 de 1 de 2019, quando foi dispensada sem justa causa, recebendo, por último, o salário de R$ 1.250 mensais, conforme anotado na CTPS. Em razão disso, ela ajuizou reclamação trabalhista em face da sociedade empresária. A ação foi distribuída ao juiz da 90ª Vara do Trabalho Teresina, Piauí, recebendo o número tal aí. Então, o que, que nós temos aqui? Parágrafo de localização no espaço. Débora trabalhou na morada eterna, Débora já foi mandada embora sem justa causa, Débora teve a CTPS anotada e Débora entrou com uma ação trabalhista. Eu já tenho uma reclamação que está andando. Débora formulou vários pedidos que assim foram julgados. Ou seja, se os pedidos da Débora foram julgados, significa que foi proferido uma sentença. Aqui eu vou estar lá, você vai ter essa página escrita lá, você vai poder vasculhar essa página lá. E o que você vai fazer? Você vai, porra, aqui eu já tenho uma sentença. Já vou deixar claro isso na minha peça, né? Que há uma sentença proferida e com essa sentença já começa uma fase de recurso. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos ver. Débora formulou vários pedidos que assim foram julgados. Como que a sentença julgou? Bom, o juiz declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de recolhimento do INSS do período trabalhado. Foi reconhecido que a jornada se desenvolvia de segunda a sexta, das 10 às 16, com 10 minutos de intervalo para a refeição, né? Conforme confessado pelo preposto interrogatório, sendo então deferido o pagamento de 15 minutos com adicional de 50%, em razão do intervalo desrespeitado e reflexos nas demais verbas salariais. Não foi reconhecido o salário oficioso de mais R$ 2.000, alegado na petição inicial, já que o julgador entendeu não haver qualquer prova, qualquer pagamento, né, de salário por fora. Foi deferido o pagamento de horas extras pelos feriados, conforme requerido pela trabalhadora na inicial, que pediu extraordinário, né, horas extras, em todo e qualquer feriado brasileiro. Sendo rejeitada a preliminar, veja que foi suscitada uma preliminar, na defesa contra a forma desse pedido. Foi deferida a indenização de R$ 6.000 a título de dano moral do acidente, por acidente de trabalho, em razão de doença degenerativa da qual a trabalhadora foi vítima, conforme laudos médicos juntados aos autos. Foi indeferido o pagamento do adicional noturno, já que a autora não comprovou que houvesse enterro ou preparação para tal fim no período compreendido de 22 a 5. Foi deferido o pagamento de vale-transporte em todo o período trabalhado, sendo que na instrução o magistrado indeferiu a oitiva de duas testemunhas trazidas pela sociedade empresária e que seriam ouvidas para provar que ela entregava o valor da passagem em espécie diariamente à trabalhadora. Foi julgado procedente o pedido de devolução em dobro, como requerido na exordial, de 5 dias de faltas justificadas por atestado médico, pois a preposta reconheceu que a empresa se negou a aceitar os atestados médicos porque não continham o CID, Classificação Internacional de Doenças.
foi deferido o pagamento correspondente a uma cesta básica mensal, porque a sua entrega era prevista na convenção coletiva que vigorou no ano anterior, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018, e no entendimento do julgador, uma vez que não houve estipulação de nova norma coletiva, a anterior foi automaticamente prorrogada no tempo. Foram deferidos honorários advocatícios em favor do advogado da autora, 20% da liquidação. Em favor do advogado da ré, 10% dos pedidos julgados improcedentes. Diante disso, na condição de advogado da ré, redija a peça prático profissional para a defesa dos interesses da sua cliente, ciente que na sentença não havia nenhum vício ou falha estrutural que comprometesse a sua integridade. Então, veja, até aqui, dessa parte aqui, nessa primeira parte inteira, vou até destacar aqui em amarelo, isso aqui, ó, é somente como foi julgada a sentença. Isso aqui é só sentença. Depois disso, só sentença. O que acontece depois da sentença? Bom, depois da sentença vem a fase de recurso, né? Vem recurso ordinário, depois vem contra-razões, vai para o TRT, tem o acórdão no TRT, recurso de revista, contra-razões de recurso de revista, vai para o TST, tem acórdão no TST, recurso de embargos ao TST, contra-razões do recurso de embargos ao TST. Caso seja negado seguimento a um desses recursos, agravo de instrumento. Vamos ver desses recursos o que aconteceu. Ó. Diante disso, na condição de advogado da ré, redija a peça prática profissional para a defesa dos interesses da sua cliente, juízo, ciente que na sentença não tinha nenhum vício que comprometesse a sua integridade. Então, o último andamento, qual foi? O último andamento foi sentença. Sentença. E não tem nenhum vício dessa sentença, porra, se não tem nenhum vício, não cabe embargo de declaração. Então, por lógica, só pode ser o que nessa peça? Essa peça só pode ser um recurso ordinário. Então, porra, identifiquei, Orestes. Eu vou fazer um recurso ordinário. Legal. Tu lembra como é que faz um recurso ordinário? Porque aí você já identificou. Se eu identifiquei que é um recurso ordinário, basta agora que eu faça a estrutura básica. Então, já sei que é um RO. Vamos lá de estrutura. Qual que é a estrutura básica do recurso ordinário? Bom, eu sei que eu tenho que fazer em duas partes, sendo que a primeira parte é uma peça de interposição, a segunda são as razões. Primeira parte, ó, então vamos escrever aqui, ó. Primeira parte. Primeira parte. Eu sei que vai começar com o endereçamento, a identificação dos 3 P's. Identificação dos 3 P's, você lembra? Processo, partes e peça. Vou fazer aqueles 3 itens. Vamos lá, ó. Recebimento e remessa. Vou pedir a notificação para as contrarrazões de recurso ordinário e vou falar dos pressupostos. A segunda parte, aí já são as minhas razões. Endereçamento, o tribunal que vai julgar. Uma simples identificação processual, vou colocar aqui. Vou colocar o puxa-saco. Vou vir com as minhas teses e vou fazer a conclusão. Lembrando que na conclusão vou pedir que o recurso seja conhecido e provido. Pronto. Então, só com isso aqui eu já pronto, já tenho estruturado a base do meu recurso. Preenchimento de dados básicos. O que eu vou fazer? Bom, então vamos lá aqui agora para o terceiro passo. Então, primeiro passo, sempre lembrando, ó, que é o que eu falo. Se você faz isso, não tem como você errar. Peça, tese, não tem como. Você falar assim, Aurécio, o quê? Não tem. Aurécio, mas eu não consigo. Tem que sentar a bunda e fazer e forçar. Você não fala, mas eu não dou conta. Você tem que imaginar que tem um machado em cima da tua mão. E se você não fizer, eu arranco ela fora.
E aí é a única forma, né? Então, se a gente fosse por etapas, primeira etapa, qual seria? Identificação. Identificação. Ó, identificação. Identifica que é um recurso ordinário. Segunda etapa, o que é? Estruturação. Tá aqui, já fiz. Terceira etapa, informação. Informação. Então, vamos pegar aqui. Quais são as informações que eu tenho no meu problema, que eu vou separar, deslocar aqui, e isso você vai fazer. Honesto, mas é fácil fazer no computador. Sim, você vai ter lá papel e caneta. As pessoas há 40 anos não tinham computador. Faziam o quê? Um papel e caneta. E separavam essas informações. Eu faço isso até hoje nos atendimentos dos clientes, né? Então, vamos pegar estas informações. Eu até gostei disso daqui. Eu vou pegar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vou até salvar identificação, estruturação, informação. E aí a gente vai, vou deixar isso aqui. Bom, pela informação que eu tenho aqui, vamos lá. Débora Pimenta trabalhou como auxiliar de coveiro na sociedade empresária de 30/3/2018 a 7/1/2019, quando foi dispensada sem justa causa, recebendo por último salário de R$ 1.250 mensais, conforme anotado em sua CTPS. Essa é a primeira frase que eu tenho. Bom, eu sei que a Débora Pimenta, ela vai ser a minha reclamante. Ela trabalhou como auxiliar de coveiro, foi a função dela. Ela trabalhava na Morada Eterna Limitada, que vai ser a minha reclamar. Data de admissão dela. Tem aqui. A admissão. 30/1. Até dispensa. 7/1. Dispensa dela que foi sem justa causa. Então, foi uma dispensa sem justa causa. Último salário dela. Último salário. R$ 1.250 mensais. E CTPS anotado. Contrato anotado. Anotado na CTPS. Contrato anotado na CTPS. Então, temos aqui as informações básicas para você abrir. Em razão disso, ela distribuiu uma reclamação trabalhista. Então, já tem uma RT em face da sociedade empresária. Já sei que tem uma reclamação. A ação foi distribuída na 90ª Vara do Trabalho. Teresina, Piauí. Recebendo o número, tal. Tem o número do processo aqui. Processo, número, tal. Débora formulou vários pedidos que assim foram julgados. Então vamos separar aqui. Eu vou separar cada pedido que foi julgado. Então, o juízo declarou... Deixa eu até tirar isso aqui para não ficar confundido. O juízo declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o recolhimento de INSS. Separar uma coisa. Isso aqui foi um item. Foi reconhecido que ela trabalhava das 10 às 16, intervalo de 10 minutos, e aí, como foi confessado pelo preposto, e deferido 15 minutos com adicional de 50% pelo intervalo desrespeitado e reflexos nas demais verbas salariais. Não foi reconhecido o salário oficioso, salário por fora. Foi deferido o pagamento das horas extras pelos feriados trabalhados, sendo rejeitada a preliminar suscitada. Foi deferida a indenização pela doença degenerativa. Foi indeferido o adicional noturno. Foi deferido o pagamento do vale transporte, sendo que na instrução o juiz indeferiu 2 testemunhas que eu queria ouvir. Foi julgado procedente o pedido lá do pagamento em dobro das faltas. Foi deferido uma hora extra. Foi deferido uma hora extra, não, desculpa. Pagamento de uma cesta básica mensal, que o juiz entendeu que automaticamente a norma foi prorrogada,
e foram deferidos honorários. Acabou. Ah, separei as informações. Eu separo para quê? Para na cabeça ficar mais fácil eu conseguir identificar o que é bom, o que é ruim. Por quê? Vamos lá. Só quem é a minha cliente aqui? Diante do exposto, na condição de advogado da ré, reclamada. Ah, então eu vou vir aqui e vou colocar a morada eterna. A minha cliente vai ser a reclamada. Cliente. Se a minha cliente é a reclamada, eu tenho que analisar no problema e verificar nessa sentença, já que eu vou fazer um recurso ordinário, aquilo que é prejudicial para a minha cliente, ou seja, aquilo que foi ruim, né? Então eu vou analisar cada item que o juiz julgou. Cada item que o juiz julgou, se foi bom, eu vejo se podia ser melhor. Se não foi bom, eu vejo se eu posso recorrer depois, certo? Então, olha só. Como que teve lá a sentença? Foi a sentença aqui, né? Sentença. O juiz declarou a incompetência da justiça material para apreciar o pedido de recolhimento do INSS. Então, o juiz declarou a incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido. Isso é bom ou é ruim para o meu cliente? Isso é bom, porque eu estou pela empresa. Se o juiz reconheceu uma incompetência material, quer dizer que ele falou que não é competente para julgar, ele vai extinguir esse pedido sem resolução de mérito, ele não vai ter condenação disso. Para mim é excelente. Não preciso falar nada disso. Pô, esquece isso. Então vamos tirar, não vou falar nada. Foi reconhecido que a jornada se desenvolvia de segunda a sexta-feira, das 10 às 16, com intervalo de 10 minutos para a refeição, conforme confessado pelo preposto em interrogatório, sendo então deferido 15 minutos, com adicional de 50%, porque o intervalo foi desrespeitado. E reflexos. Pô, isso aqui a empresa foi condenada, né? Então foi deferido, a empresa foi condenada. Então, ela foi condenada ao quê? Deixa eu colocar aqui. Ela foi condenada a pagar intervalo intra-jornada. Então, deixa eu ver. Pô, das 10 às 16, dá 6 horas. Então, o cara tinha que ter, a Débora tinha que ter 15 minutos. Ela tinha 15 minutos? Não, ela não tinha, porque ela tinha só 10. Ela tinha só 10. Porque o preposto confessou que ela tinha 10. Ah, Tem que se o pagar. preposto confessou que ela tinha 10, então ela não tinha que ganhar 15. Porque Sim. aqui a gente só paga a diferença. E se aqui a gente só paga a diferença e ela teria direito a 15, então eu vou pedir para mudar essa decisão, porque ela está errada. Porque o juiz não tinha que condenar em 15, tinha que condenar só em 5 minutos. Olha só. Só em 5 minutos. É isso aí. Bom, então, aqui eu vou ter que falar o quê? Olha, não é 15 a condenação. Aqui a sentença está errada. Vou até deixar aqui já separado, ó. Sentença errada. É só 5 minutos. Olha que doido. Ah, e tem mais, ó. Olha isso aqui, tem mais. Porque fala que o juiz mandou pagar o reflexo nas outras verbas. Eu já ouvi falar, acho que alguém deve ter falado em sala de aula, e intervalo não tem reflexo. O intervalo tem natureza indenizatória. Porra, velho. Então aqui a sentença também está errada. Ó, sentença errada. Por quê? Porque a verba é indenizatória. Da vida. Olha, resolvemos. Bom, vamos deixar isso aí. Não foi reconhecido o salário oficioso de mais R$ 2.000 e o juiz entendeu não haver prova. Se não foi reconhecido, o pedido foi julgado improcedente. Isso aí, para mim, empresa é excelente.
quero ficar quieto isso aí, vou fazer a egípcia, só que eu não preciso falar nada. De outro lado, foi deferido o pagamento de horas extras pelos feriados, conforme requerido pela trabalhadora na petição inicial, que pediu extraordinário em todo e qualquer feriado, sendo rejeitada a preliminar. Ah, Então, aqui deferiu o pagamento das horas extras. Então, deferiu, eu fui condenado. Se eu fui condenado, isso é ruim para mim. Eu tenho que ver, porque ele pediu hora extra para o feriado. Se você trabalhar no feriado, tem que ter uma folga compensatória ou pagar em dobro, né? Aqui não fala nada que teve uma folga compensatória nem que pagou em dobro. O que fala aqui é que foi rejeitada uma preliminar. Então, se foi rejeitada uma preliminar, eu tenho que ver que preliminar que foi essa. Foi nulidade de notificação? Foi cláusula de arbitragem? Foi PDV? Foi coisa julgada, litispendência? Não. A preliminar que foi rejeitada foi uma preliminar de inépcia. Olha, eu tenho uma preliminar aqui. Vou deixar aqui já, ó. Preliminar. Preliminar de inépcia da petição inicial. Mas só preliminar de inépcia da petição inicial. Do quê? Dos feriados. Por quê? Eu sei que você sabe. Porque aqui o pedido foi feito de forma genérica, pedido genérico. Porra, velho. Sentença está errada. Sentença está errada. Sentença errada. Por quê? Foi feito pedido genérico acarreta inépcia, né? Depois, tem uma outra frase aqui, ó. Fala assim: foi deferida a indenização de R$ 6.000 a título de dano moral por acidente de trabalho em razão de uma doença degenerativa. Oreste, sabe de onde que eu lembro isso? Porque nós fizemos em sala de aula, nós falamos disso. Inclusive, eu fiz uma contestação de uma empresa. Uma vez fui contratado por uma empresa chamada Tecelagem Fio de Ouro. Né? Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa. Famosíssima essa empresa. A Tecelagem Fio de Ouro me contratou para fazer uma defesa uma vez, porque a Joana da Silva estava processando ela e estava pedindo exatamente isso, dano moral, e ela juntou os documentos que tinham uma doença degenerativa, igualzinho isso aqui. Então, eu sei que essa sentença está errada aqui, eu sei que essa sentença está errada, porque eu já tinha pensado nisso antes, já atuei num caso assim. Sentença errada aqui, ó. Por quê? Porque a doença degenerativa não é doença do trabalho. Eu sei isso. Meu pedido aqui, né? A condenação foi de indenização por danos morais. legal. Outro, fala aqui, ó, foi indeferido o pagamento do adicional noturno. Uai, se foi indeferido, para mim foi bom. Ficar quietinho. Não falar nada, não. Foi deferido o pagamento do vale transporte em todo o período trabalhado, sendo que na instrução o magistrado indeferiu a oitiva de 2 testemunhas. Isso eu já falei com vocês e a gente já sabe, você já sai de cabeça. Caiu na tua prova a porra da expressão falando juiz indeferiu prova, juiz indeferiu prova, juiz indeferiu prova. Se a porra do juiz indefere uma prova, o que vai acontecer, senhores? Cerceamento de defesa. Cerceamento de defesa aqui com relação ao vale transporte. Olha só. Aqui a sentença é nula. Por quê? Porque tem que voltar e produzir provas. Tem que voltar e produzir provas. Eu tenho esse direito, porra. Depois fala. Foi julgado procedente o pedido. Deixa eu ver aqui. A gente falando no chat aqui. Não, beleza. Foi julgado procedente o pedido de devolução em dobro, como requerido na petição inicial, pelas faltas justificadas pelos atestados, pois a preposta reconheceu que a empresa se negou a aceitar os atestados porque não continham CID. Isso aqui, veja, a empresa, ela não pode se negar a receber um atestado, né?
Inclusive, foi um ponto da aula no sábado passado, se não me engano. Foi sábado passado. Sábado passado eu dei aula de pós aí no ProArt em Goiânia, e um dos pontos que eu abordei na pós eh, foi justamente isso daí. E aí estavam discutindo lá na sala, se a empresa pode pedir ou não o CID. E veja, a empresa não pode pedir CID, né? Não pode exigir CID. Essa exigência, ela viola a intimidade da pessoa, a própria privacidade da pessoa, porque às vezes tem uma doença que ela não quer compartilhar com a empresa, uma doença dela. É, pode ser uma doença estigmatizante, pode ser uma doença que gere alguma questão particular. Então, ela não quer compartilhar isso. Então, de fato, isso é errado, errado. A empresa não poderia ter descontado. Só que aqui, o que me pegou aqui foi essa devolução em dobro. Por quê? Porque não existe essa questão e essa obrigação de se devolver em dobro. Você não vai devolver em dobro. Aqui você vai devolver que jeito? Você vai devolver de forma simples, né? Então aqui o que eu vejo, né, essa devolução das faltas aqui, ó, vou até chamar o tópico, né, eu chamaria de devolução das faltas aqui, né? Devolução das faltas, vou até deixar aqui em dobro. Não vejo sentido nisso. Acho que a sentença aqui ela tá errada. Não sei o porquê, mas vou deixar aqui em aberto. Outra coisa, foi deferido o pagamento correspondente a uma cesta básica mensal, porque sua entrega era prevista na convenção que vigorou no ano anterior, janeiro de 17 até janeiro de 18. E aí, no entendimento do julgador, como não teve nova norma coletiva, a anterior foi automaticamente prorrogada. Olha, de janeiro de 17 a janeiro de 2018, beleza, ela tem direito. Então vamos ver quanto que ela trabalhou. Trabalhou de março de 18. Ela entrou depois que acabou essa convenção coletiva. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Opa! Então ela já foi entrar, já foi admitida depois vou colocar aqui, ó, cesta básica mensal. Depois que ela foi, depois que a norma coletiva perdeu a vigência, que ela foi contratada. Então eu vejo aqui claramente que sequer tinha que se aplicar essa norma coletiva. E mais, ela não se prorroga automaticamente, porque a gente sabe que quando acabar, acabou. Tenho certeza que você repetiu na tua casa. Quando acabar, acabou. Não vai ter. Aqui a sentença ela está errada. Por quê? Porque a CCT, vou colocar assim, a norma coletiva não prorroga automaticamente. Não prorroga automaticamente. Ó. E por fim, honorários. Isso aqui eu já tinha pegado lá no início, ó. E quando fala que foram deferidos honorários advocatícios de 20%, completamente errado, Orestes. Pô, cansei de ler aquele artigo que a gente coloca na petição inicial, coloca na contestação, coloca na petição inicial, coloca na contestação. Já li pelo menos umas 500 vezes e eu sei que honorários é de 5 a 15. Tá errado esses 20% aí. Então, vou escrever aqui, ó, os honorários advocatícios sucumbenciais, eles estão errados. Não. A minha parte está até certa, né? 10%. Está até certa. Mas essa outra parte aqui, ó, a sentença ela está errada. Por quê? Porque é de 5% até 15%. Pronto. Olha que doido. Quando eu faço isso, eu acabo meio que estabelecendo já aqui as minhas teses. Olha que legal. Eu já tenho aqui as minhas teses, as teses que eu vou abordar. Então, eu já separei aqui, ó. Eu vou falar de intervalo intra-jornada, duas coisas, né? Dos minutos e da verba indenizatória. Vou falar de uma preliminar aqui que tem os feriados. Vou falar dos danos morais. Vou falar do cerceamento de defesa que teve aqui também, que não deixaram produzir prova. Vou falar de devolução em dobro. Vou falar da cesta básica mensal. Por fim, eu vou falar dos honorários.
Pronto. Resolvi. Agora tem que fazer o quê? Bom, agora com tranquilidade, eu vou pegar essa eu vou pegar cada uma dessas teses e agora com tranquilidade eu vou procurando na CLT. Agora você gasta seu tempo mexendo na CLT, porque agora você já está tranquilo, você já sabe. Ou então, Gorés, deixa eu ver aqui o que que eu vou procurar aqui. Ó, ó, sentença errada aqui, porque é só 5 minutos, é só o período suprimido, não é? Está no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Verba de natureza indenizatória, também, mesmo artigo 71, parágrafo 4º da CLT. O pedido genérico, que está no artigo 330, parágrafo 1º, inciso 2 do CPC. A indenização por danos morais, que não é doença degenerativa, que eu fui lá no índice e achei, fui lá em doença no índice. E lá em doença no índice eu achei o artigo 20, parágrafo 1º, a linha A da Lei 8.213/91. Já achei que não é doença degenerativa. O cerceamento de defesa, que está lá no índice também, você consegue achar, ó, artigo 5º. E eu sempre sugiro 2 incisos. Incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Tem também os artigos que falam que eu tenho direito a ouvir testemunha. Por exemplo, o artigo 821 da CLT. Eu posso ouvir até 3 testemunhas do rito ordinário, né? Devolução em dobro. Essa daqui eu não achei. Não sei nada. E aí você procura para um lado, procura para outro, procura para um lado, procura para outro. Você não achou. Você não achou. Foda-se o artigo de lei. Faz a tese. Ah, eu sei que não é para pagar em dobro, mas eu não sei qual que é o artigo. Foda-se o artigo. Faz a tese. Faz a tese. Mas aqui o artigo, pô, qual que é o artigo? O artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que não há previsão legal aqui, não há previsão legal para pagamento em dobro. Né? A previsão é para ressarcimento simples, forma simples. A cesta básica mensal, que ela não se prorroga automaticamente, também procurando, você vai encontrar lá no índice, norma coletiva, acordo, convenção, norma coletiva, vedada a outra atividade, está no artigo 614, parágrafo 3º da CLT. E os honorários sucumbenciais, se você ainda não decorou o artigo dos honorários sucumbenciais, que é o artigo 791-A da CLT, se você não decorou esse artigo, você está completamente errado no teu estudo. Está completamente errado. Esse artigo você tinha que ter decorado já. Ok? E aí, já sabemos, então, tudo que nós vamos falar. Olha que legal. Em 40 minutos, em meia hora você resolve tua peça. Em meia hora você faz o quê? Identificação. Identificação. Sei que é um recurso ordinário. 2, estruturação. Vou colocar a estrutura da peça. 3, a informação relevante. As informações que são mais relevantes. Depois, as informações que eu vou bater em cada item. Fácil ou difícil daqui, senhores? Vamos lá. Fácil ou difícil? Eu quero que você olhe para mim e fale assim, porra, né? Você é foda pra caralho. Eu não dou conta. Todo mundo aqui, posso ficar tranquilo? Ok, perfeito, senhores. Vamos fazer 10 minutinhos de intervalo aí, só para dar uma esticada, pegar um café, e aí eu volto 10 minutinhos. Em 10 minutos eu volto e eu faço essa peça inteira com vocês, para tirar, inclusive, algumas dúvidas. Espero que o senhor não esteja dirigindo, senhor Paulo. Espero que o senhor não esteja dirigindo. Até logo.
Daqui a pouco a gente se vê. Dá uma perguntar como é que eu tô. Eu cheguei, fui conversar com você, você me dá um beijo e virou. Bora, senhores. Vamos lá. Bora. Então, vamos retomar aqui para a gente ver e montar essa peça e escrever como é que vocês já sabem. O que eu queria que vocês reparassem? Volta aqui. Estou aqui com a peça com vocês. Queria que vocês reparassem em algumas questões. Primeiro, né? Nós estamos aqui com a identificação, que é o recurso ordinário, e temos a estruturação. Depois vem as informações. Tudo isso daqui é basicamente o que vai estar no teu rascunho, né? Teu rascunho. E aí, se você reparar, e de fato isso pode acontecer e não tem problema nenhum, tá? Você vai fazer as suas teses e aí você olha e fala, pô, intervalo, ó, tem duas coisas que eu vou falar em intervalo. Posso fazer um tópico para cada coisa? Pode, não tem problema nenhum. Por essa aí tem um tópico de preliminar. A preliminar não vem primeiro? A preliminar vem primeiro. Então, teoricamente, se você fosse organizar, você teria que tirar essa preliminar daqui, que está em segundo lugar, e colocar ela em primeiro, porque é preliminar. Porém, não tem problema se você colocar primeiro o intervalo e depois a preliminar. Não tem problema nenhum. De novo, eu quero que você entenda. Não tem problema. Orés, mas eu coloquei a preliminar no mérito. Foda-se. Não tem problema. É igualzinho aqui a parte do cerceamento. O cerceamento de defesa, em tese, ele é o primeiro item que tem que vir em qualquer recurso. Sempre que tiver qualquer alegação de cerceamento de defesa, o primeiro item a ser colocado no recurso, né, tem que ser o cerceamento. Por quê? Porque o cerceamento ele busca a anulação de uma sentença para voltar e produzir as provas. Orestes, mas eu não coloquei em primeiro lugar. Não tem problema. O importante é você colocar aqui, ó, volta aqui, ó, presta atenção aqui. Você está vendo essa segunda parte? Tem a primeira parte, que é endereçamento, identificação, recebimento e remessa, notificação, pressupostos. Você está vendo que tem a segunda parte, que tem endereçamento, identificação, UPS? Aonde tem que estar? Aqui dentro, ó. Tem que estar aqui dentro. Aonde? Em qualquer lugar. Se tiver aqui dentro, em qualquer lugar, você vai pontuar essa prova, essa tese. Porque tudo é tese. Vocês entenderam? Tudo é tese. A preliminar é uma tese. O mérito é uma tese. O cerceamento é uma tese. Tem tese pequena, tem tese grande. Tem tesinha, tem tesão. Não importa. Tudo é tese. E aqui eu trago para vocês um exemplo. Eu vou compartilhar aqui com vocês a prova justamente da Caroline, aluna minha, daqui de Goiânia, com muito orgulho, nota 10 na prova. Nota 10. Então, quando eu falo, eu posto. Muita gente já virou, você não pode falar que os alunos tiram 10, porque você gera uma cobrança. Não sou eu que faço a prova. A mesma aula que a Caroline tirou 10, teve, uma pessoa que foi reprovada também teve. Só que para ela tirar esse 10, ela teve a aula e seguiu exatamente o que eu falo para fazer.
E aqui na prova dela, veja, na prova dela aqui, deixa eu puxar para cá, para esse canto aqui, para ficar mais fácil para mim. Na prova dela, se você reparar, cadê? Oh, caraca, desculpa. Share. Isso aqui. Oh, caralho. Sumiu aqui para mim. Vou abrir de novo. Apresentar de novo. Aí. O que acontece? Aqui, se você olhar, na pontuação, é assim que vem. Então, a parte estrutural, estrutura de petição inicial com recurso ordinário, bababá, 010, 010. Indicação do artigo, 010. Indicação da recorrente, sociedade da recorrida, 010. Indicação das custas e do depósito, 010. Aí vem, ó, preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inépcia, porque não foram identificados os seriados, pedido genérico. Aí começa. Mérito, intervalo, que é devido só ao tempo suprimido, e os reflexos, que são indevidos. Dano extra patrimonial do dano moral, que não é doença do trabalho. Devolução de desconto, não tem previsão na lei. Cesta básica, que não é devido porque não tem outra atividade. E aqui fala o requerimento de admissibilidade, conhecimento, julgamento, acolhimento das preliminares, provimento da reforma, fechamento da peça. Tipo, não tem segredo, segredo. Aí tu vem aqui na peça dela. Ela vai fazer exatamente como nós fazemos. Essa peça está disponível já para vocês, já foi encaminhado lá no grupo. Morada eterna, tal. Vou fazer tudo isso daqui. Aí olha só, ela continuou na mesma página que ela abriu, a mesma página, fez ao douto juízo, endereçamento, morada. Colocou tudo junto aqui. Terminou? Coloca na frente, como eu falo para colocar. Termos que pede deferimento local data advogado OAB. Egrégio tribunal. Identificou aqui as partes. Egrégio tribunal, nobres julgadores. A respeitável sentença não merece ser mantida pelos motivos a seguir expostos. Aí ela começa. Bom, ela colocou o cerceamento de defesa aqui em primeiro lugar. Excelente. Ela colocou o cerceamento de defesa em primeiro lugar. Ela colocou os feriados em segundo lugar. Excelente. Ela colocou um intervalo depois. Ela colocou o dano moral depois, as faltas, cesta básica e os honorários. Conclusão e acabou. Só que se ela não tivesse colocado o cerceamento aqui, vamos voltar, em primeiro lugar, se ela não tivesse colocado esse cerceamento em primeiro lugar, não teria problema algum. Não teria problema algum. Quer ver? Vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro exame, que é do Rogério. Não, o Rogério colocou primeiro também. Deixa eu pegar outro aqui. Qual que tinha cerceamento de recurso ordinário? Vou pegar, depois eu vou achar aqui. Mas o pessoal colocou, tacou lá no meio. Ah, é aqui, ó. Tal. 32. Olha esse daqui. Que seria mais ou menos a mesma ideia. Vem comigo. Essa daqui é uma contestação. Vocês também já têm ela no material de vocês. É uma contestação. Na contestação, não vem preliminar, depois vem a prescrição e depois vem o mérito. Lembra disso? Vem preliminar, vem a prescrição, depois vem o mérito. Olha essa aluna que ela fez. Ela abriu a peça de contestação, ela meteu, em primeiro lugar, ela meteu a prescrição. Em primeiro lugar, ela foi lá e meteu a prescrição. Aí ela falou das horas extras, que não seria devidas às horas extras, porque a pessoa tinha um cargo de confiança. Aí ela falou que quer ser julgado improcedente o pedido, da multa de 40%.
que ela tinha pedido demissão e quer ser julgada improcedente pedido. Aí ela veio e meteu recolhimento do INSS. E aí ela trouxe aqui uma preliminar de incompetência. Vê, no meio do mérito. No meio do mérito. Olha, se ela pontuou tranquilamente. Por quê? Porque estava aqui, ó, falar da preliminar de incompetência, 0,20. Citar o artigo, 0,10. Ela pontuou, tá aqui. Por que que ela pontuou? Porque estava dentro das teses que tem que estar. Então, se está dentro das teses, não importa qual que é a ordem. Vocês entenderam isso? Posso ficar tranquilo agora com isso daí com vocês? Ok. Então, vamos lá para escrever a peça 25 aqui agora para vocês. Escrevendo essa peça, eu vou utilizar todas essas orientações que eu já tenho aqui separadas, que eu vou colocar aqui, só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de alguns itens, para facilitar a nossa vida. Ctrl+C, Ctrl+V aqui também, do endereçamento e as teses. Sentença. Ctrl+X. Aqui. Fechou. Vamos fazer o nosso recurso ordinário. Então, estruturação. Vamos lá. Começamos na primeira parte, a gente vai estar sempre na primeira linha lá, na primeira linha da página inicial. Eu não vou escrever por óbvio, primeira parte, eu não vou escrever por óbvio endereçamento. Eu vou escrever ao douto juízo da 90ª Vara do Trabalho de Teresina, Piauí. Eu vou colocar isso aqui em maiúscula, como eu colocaria. Vou pular uma linha no máximo, colocar processo número. Vou pular uma linha no máximo, vou para a identificação das partes. Processo, partes e peça. Processo eu já fiz aqui em cima. Agora eu vou fazer do reclamante, da reclamada. Primeira coisa, quem que é a minha cliente? Estava aqui, ó. A minha cliente é a Débora ou é a morada eterna? Por essa daqui. Cliente, morada eterna. Então eu começo pela minha cliente. A minha cliente é que dá início à peça, não a Débora, por óbvio, né? Então, morada eterna limitada, já qualificada nos autos da ação trabalhista que lhe move, Débora Pimenta. Processo acima, por intermédio de seu advogado abaixo, assinado, vem a presença de Vossa Excelência, vem a presença de Vossa Excelência a apresentar recurso ordinário, nos termos do artigo 895, inciso 1 da CLT, requerendo o seu recebimento, e remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Coutinho Região. Fiz já o requerimento de recebimento e remessa. Notificação. Requer a notificação da parte contrária, para apresentar contra razões de recurso ordinário, nos termos do artigo 900 da CLT. Informa que o recurso é tempestivo, pois apresentado no prazo legal de 8 dias.
bem como que existe representação processual e que foram pagas as custas processuais e feito o depósito recursal, conforme guias anexas. Ponto. Termos. Aqui pede do Federal. Pede deferimento, local, vírgula, data, advogado. Opa, vou achar aqui um pouquinho. Advogado. OAB. Advogado OAB. Fiz a primeira parte. Ponto. O que eu vou fazer agora? Segunda parte. Vou apenas pular uma linha, dar continuidade aqui. Só pulo uma linha, dou continuidade. Endereçamento, identificação e PS. Então, endereçamento ao egrégio, ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho Região. Mas eu sei a região, coloca. Não sei, não coloca. Só pontinho. Vamos lá para o puxa-saco e para a identificação. Então, vou colocar aqui, ó, reclamante. Vou colocar Débora Pimenta. Reclamada. Vou colocar. Tem alguém que está entrando nos chats anteriores. Tem alguém que está entrando no chat, nas aulas anteriores. Eu vou pedir de novo. Não é para entrar no link ao vivo de aulas anteriores. Você não vai ter nenhuma aula ao vivo. Se já foi essa aula. Tá? Reclamada. Morada eterna limitada. Vou pular uma coisinha. Egrégio. Tribunal. Nobres. Julgadores. Pronto. A sentença não merece prosperar pelos motivos abaixo expostos. Ponto. E agora nós vamos um tópico para cada tese. Abrir um tópico, Orés. Tem que colocar o cerceamento de defesa em primeiro lugar? Olha, se você colocar, é processualmente mais adequado. Não colocou? Foda-se, enfim, em qualquer lugar dentro das teses. Para ficar correto, eu vou colocar aqui, já que essa vai ser uma peça de defesa, peça, né, padrão para correção. Então, a sentença não merece prosperar pelos motivos abaixo. Bom, cerceamento de defesa vale transporte. O que eu vou colocar? O juiz deferiu o pagamento do vale transporte em todo o período trabalhado, sendo que na instrução o magistrado indeferiu a oitiva de 2 testemunhas trazidas pela sociedade empresária, que seriam ouvidas para provar que ela entregava o valor da passagem em espécie diariamente às trabalhadoras. Ponto. A sentença é nula, pois o indeferimento da prova por parte do juiz acarreta o cerceamento de defesa, uma vez que impediu a empresa de provar que ela entregava o valor em espécie à trabalhadora. Assim, é evidente o cerceamento de defesa, pois violado o devido processo legal previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, além dos princípios, do princípio da ampla defesa e contraditória.
conforme artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Orestes, como é que eu vou decorar esses artigos? Você não precisa decorar, ser. Já está escrito na tua CLT, é só você ler. Assim, requer a nulidade da sentença para devolver o processo para o juiz da vara do trabalho para oitiva das testemunhas. Pronto, acabou. Acabou. Olha, complicado, hein? Intervalo. O juiz reconheceu que a jornada se desenvolvia de segunda a sexta, das 10 às 16, com intervalo de 10 minutos para refeição, conforme confessado pelo preposto interrogatório. Sendo então definido o pagamento de 15 minutos com adicional de 50% em razão do intervalo suspeitado e reflexos nas demais verbas salariais. A sentença não merece prosperar, pois, como a reclamante tinha 10 minutos para refeição, seria devido apenas o período suprimido, ou seja, 5 minutos, conforme previsto no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Vou fazer junto, inclusive, a parte dos reflexos. Da mesma forma, a sentença está errada ao deferir. Orestes, pode escrever desse jeito? Pode. Os reflexos do intervalo nas demais verbas salariais. Pois o pagamento do intervalo intrajornada possui natureza indenizatória, conforme previsto no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Ponto. O que eu quero? Requer a reforma do pedido. Puta vida! Eu já escrevi o mérito. Eu entrei no mérito. E agora que eu vi que tinha uma preliminar. Ai, meu Deus do céu! Ai, o que eu faço? Porra, escreva a preliminar, foda-se. Colocou aqui, preliminar da inépcia do... Qual é essa preliminar de inépcia da petição inicial? O juiz deferiu o pagamento de horas extras pelos feriados conforme requerido pelo trabalhador inicial, que pediu todo em qualquer feriado brasileiro, sendo rejeitada a preliminar suscitada contra a forma desse pedido. Ponto. A sentença não merece prosperar, pois o pedido formulado de pagamento de feriados, de pagamento de horas extras, horas extras, por todo e qualquer feriado brasileiro é considerado um pedido genérico nos termos do artigo, a gente vai colocar aqui, 330, parágrafo 1º, inciso 2 do CPC. Assim, a preliminar de inépcia da petição inicial deve ser acolhida para afastar o pedido de feriados. Ponto. Requer a reforma da sentença. Ponto. Indenização por danos morais. O juiz deferiu indenização de R$6.000 a título de dano moral por acidente de trabalho em razão da doença degenerativa da qual a trabalhadora, vou colocar aqui, da qual a reclamante
foi Entendi. vítima, conforme laudos médicos que consta nos autos. A sentença está errada e merece ser reformada, pois a doença degenerativa não é considerada como doença do trabalho, vírgula, conforme expressa previsão legal do artigo 20, tal, 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 tal. Requer a reforma da sentença. Ponto. Devolução das faltas em dobro. O juiz deferiu. O juiz deferiu, não, jogou o procedente, né? O juiz jogou procedente o pedido de devolução em dobro, como requerido na exordial, de 5 dias. Ores, eu quero encurtar. Tira aqui como requerido na exordial. Isso aí não vai ser o. Você vai aprovar ou não. Por atestados médicos, a preposta reconheceu que a empresa se negou a atestar porque não tinha o CID. Bom, a sentença não merece prosperar, pois não existe qualquer previsão legal ou determinação que obrigue o ressarcimento em dobro pelos descontos realizados pela reclamada. Bom, assim, por não haver dispositivo em lei sobre este fato, a empresa não pode ser condenada ao pagamento da devolução em dobro, mas apenas de forma simples, conforme artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Requer a reforma da sentença. Olha, cesta básica mensal. Requer a reforma da sentença. Ponto. O juiz deferiu o pagamento correspondente a uma cesta básica mensal, porque sua entrega era prevista na convenção coletiva que vigorou no ano anterior, de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. No entendimento do julgador, uma vez que não houve nova estipulação, a anterior foi atualmente prorrogada no tempo. A sentença está muito errada e não merece prosperar, pois as normas coletivas não possuem ultratividade. Ou seja, quando acabar a sua vigência, não precisa mais ser seguida. Bom, nos termos do artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Ademais, a reclamante foi somente contratada após a vigência da referida convenção coletiva de trabalho. Bom, requer a reforma da sentença. Professor, Olá! nessa tese eu fiquei com uma dúvida. Até teve uma situação parecida no simulado de hoje. Ela foi, nesse caso que a gente está resolvendo agora, ela foi contratada após, né? Isso. Aí, nesse caso, é uma dúvida que eu tenho. Só não vai, essa convenção só não vai servir para ela que foi contratada após, mas para aqueles funcionários que estão na empresa desde a data da convenção, entra aquele caso da condição mais benéfica ou não? Não, porque a condição mais benéfica, Raíssa, ela vale apenas para direitos, regras, obrigações que a empresa forneça porque ela quer. Entendi. Depois dá uma olhadinha na súmula 51 do TST, você vai reparar que vai estar escrito assim, as cláusulas regulamentares.
Hum. Por quê? Porque lei pode ser mudada. Norma coletiva tem prazo de vigência. Então, mesmo que nessa empresa tenha pessoas que estejam da empresa desde 2017, da namorada eterna, quando acabou a norma coletiva, acabou. Não precisa mais seguir. Ah, entendi. Beleza? Beleza, obrigada. Ok. E por fim, com relação aos honorários, o juiz deferiu honorários advocatícios em favor da advogada da autora, da reclamante, na razão de 20% da liquidação. Ponto. A sentença merece ser reformada, pois os honorários advocatícios sucumbenciais devidos nos processos trabalhistas devem observar os limites entre 5% até 15% sobre o valor da condenação, conforme artigo 791-A da CLT. Ponto. Conclusão. Conclusão básica. Diante do exposto, requer seja o recurso ordinário apresentado, conhecido e provido para reformar a sentença conforme fundamentação acima. Nesse ponto, eu só vou chamar a atenção que esse aqui é o texto básico e padrão nosso, né? Requer por ser reconhecido e provido para reformar a sentença conforme fundamentação acima. Aqui, eu só chamo a atenção que, se você tiver uma preliminar de cerceamento, basta você repetir isso daqui lá embaixo também. Então, a nulidade da sentença, antes de pedir, requer que o recurso conhecido e provido para reformar, requer que o recurso seja conhecido e provido para. Requer para reconhecer a nulidade da sentença para devolver o processo para o juiz, para o juiz da vara do trabalho para o oitiva das testemunhas. Ou, então, reformar a sentença. Então, você pede para voltar ou para reformar. Esse ponto. Única coisa. Termos em que pede deferimento, local, vírgula, data, advogado, OAB, ponto. E assim utilizamos 2 páginas para fazer essa peça. Peça extremamente simples, extremamente sossegada. Não tem uma questão aqui que nós já não tenhamos falado em sala de aula, não tenhamos absorvido em sala de aula. Tudo certinho. Passando para vocês aqui, resolução da peça 25. Professor, Diga, doutora. tem como enviar também as informações, não só a peça? Já mandei. Já as informações também? Tá, obrigada. Pode ficar tranquila. Mas você reparou que as informações nada mais são do que a peça, né? Não, sim, mas é a forma com que o senhor colocou. É bem mais certinha, só para depois eu conferir, se possível. Não, tá lá. Já está lá com vocês. Podem ficar tranquilos. Estamos tranquilos, senhores? Professor, Então, só uma dúvida. diga lá, Lucas. No caso de uma preliminar de arbitragem, eu vou pedir a extinção do processo, né, no caso. Exato, extinção do processo. Aí eu vou repetir a mesma coisa lá no final, igual você falou aí na questão da preliminar de inépcia. Isso, mesma coisa. Ah, beleza, obrigado. Tá? E aí você sempre repete, sempre, é a mesma coisa para tudo. Não muda nada. Estamos tranquilos, senhores? Ok. Então, mais alguma dúvida aqui online? Tenho. No Diga lá. caso
das preliminares, não digo só nessa, mas todo quanto é tipo de preliminar tem que pedir que seja conhecido, ou perdão, que seja acolhido a preliminar tal? Como assim você fala? No recurso da contestação? Não, não, do RO, por exemplo, que seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta, que seja acolhida Isso. a preliminar, só isso basta. Às vezes eu Basta. fico muito perdida na resolução do mérito, sem a resolução. Precisa de colocar essa questão de resolução, não de mérito? Não é para colocar com resolução de mérito, sem resolução de mérito. Já falei isso para vocês. É besteira ir atrás disso, Ok. tá bom? Ai, Horácio, mas tem gabarito que exige. Foda-se. Eu prefiro que você pense em outras coisas, que você foque seu esforço em outras coisas, para não pontuar esse 0,10, mas que você tire 0,50 em outras. Entendeu? Estamos tranquilos, senhores? Muito Ok, obrigado, então, mais uma vez. deixa eu só passar então um recado, lembrando. Os senhores vão estar lá, vai ter a grade, acesse o link ao vivo, se for para assistir ao vivo. Se for para assistir depois, não acesse mais o link ao vivo, tá? Não adianta acessar link ao vivo dos futuros, é uma questão muito técnica aqui. E nós vamos ter, eu acabei de fazer a soma aqui, nós vamos ter 15 aulas online. Tu teve 30 horas a mais de aula comigo do que inicialmente você teria. A próxima aula nossa, quarta-feira, dia 29, 2 horas da tarde. Quarta-feira, dia 29, às 2 horas da tarde. Agenda aí para não ter problema. E aí a gente se encontra daqui a pouco na sala de aula para quem estiver aqui em Goiânia. Estamos tranquilão, senhores? Ok? Mande o áudio no grupo. Eu sei que muita gente ouviu, eu vou mandar lá, Lili. Pode ficar tranquila. É que eu lembrei que eu tinha que mandar isso aí, vou mandar hoje à tarde, à noite. Até logo, Obrigado. senhores. Até mais, um grande abraço. Um Um bom abraço. domingo para vocês. Um excelente, fantástico BBB. Tudo que vocês forem assistir agora para relaxar a cabeça. Até logo. Tchau, tchau.